O tema da nossa ministração é o tesouro do coração. A Bíblia fala muito sobre coração, né? Temos vários versículos que falam sobre coração. E muitas vezes, queridos, eu me encontrei muito no decorrer da minha caminhada cristã. Eu me encontrei muito angustiada com muitas situações que eu precisei vivenciar na minha vida. E uma das coisas que o Senhor tem falado muito, e já falou muito ao meu coração e continua falando, é sobre guardar o coração. E muitas vezes, por estar num dia de aflição, num dia de angústia, eu me fechava, eu me trancava, eu me isolava do mundo e deixava de viver, sabe, deixava de viver realmente a vida. Vocês já viram uma pessoa quando está triste, que ela quer dormir, que ela acha que dormir eu vou dormir porque eu estou muito mal, e vai passar essa tristeza, essa angústia. Outras pessoas descontam na comida, já viram? Né? Eu estou muito triste e comem desesperadamente. Outras pessoas descontam em compras, já viram, gente? Eu acho que eu vou falando aqui, vocês vão identificar com alguma pessoa ou até mesmo com você. Por quê? Porque não tem guardado o seu coração e tem deixado as aflições do dia a dia contaminar o seu coração. E nós somos fruto daquilo que nós nos alimentamos. E nós precisamos buscar dia após dia, viver uma vida que glorifica o Senhor. Precisamos então nos alimentar daquilo que traz vida para as nossas vidas. Eu sempre digo, e eu acho que muitos de vocês, né, já ouviram eu falar isso: não alimente nunca uma semente que não foi Deus que plantou. Porque muitas vezes surge uma semente dentro dos nossos corações que foi lançada pelo inimigo para nos paralisar, para nos impedir de viver a vida que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele vai trabalhar para isso. Ele vai trabalhar dia após dia para destruir as nossas vidas, para contaminar os nossos corações, para nos impedir de contemplar a vida que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí nós precisamos identificar em nós quais são as sementes que o diabo tem lançado e quais são as sementes que o Senhor tem lançado. E aquelas sementes que não procedem do Senhor, nós precisamos arrancar das nossas vidas e lançar fora. Nós precisamos aprender a discernir o que é uma semente do Senhor ou o que é uma semente do maligno. Eu vejo muitas pessoas saindo de uma igreja, indo de uma igreja para outra igreja, porque deixam o diabo contaminar o seu coração com sementes contra a sua liderança, contra os seus pastores. E existem muitas pessoas que não conseguem parar em emprego, porque ficam alimentando sementes malignas, entram em confusões desnecessárias, caem numa armadilha de Satanás. Queridos, a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Provérbios que nós precisamos buscar conhecimento, revelações e precisamos ter sabedoria. E isso precisa ser dia após dia. A Bíblia fala que nós devemos clamar por sabedoria. O livro de Provérbios, queridos, é recheado de palavras sobre conhecimento, sabedoria e revelações. É algo que nós precisamos ansiar, clamar, buscar, para termos uma vida saudável, que agrada ao Senhor.
Se somos filhos de Deus, criados para a glória do Pai, o nosso caminhar precisa ser para a glória de Deus. As nossas atitudes precisam ser para a glória de Deus. O nosso comportamento precisa ser para a glória de Deus. Queridos, quando eu fui ordenada apóstola, eu senti tanto temor do Senhor, tanto temor pela responsabilidade que estava me sendo concedida naquele dia, que eu me tremia, eu sentia, sabe, eu falava: Senhor, se até aqui eu fui pastora, imagina eu ser apóstolo, como eu vou ser cobrada? Eu pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome, não me deixe envergonhar o teu evangelho, envergonhar a tua palavra, envergonhar a tua igreja. Sabe por quê, queridos? Nós vivemos em um mundo que as pessoas muito se dizem cristão, mas estão vivendo uma vida dissolutamente, uma vida que desagrada ao Senhor, cheios de mentiras, cheios de pecados. E queridos, se fomos feitos para a glória do Senhor, a nossa vida precisa ser para a glória dEle. O Senhor te fez para viver de glória em glória. O Senhor te fez, queridos, para manifestar o reino dEle aonde você estiver. Nós não fomos criados para sermos filhos da calamidade, mas fomos criados para sermos filhos da glória do Senhor. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Você sabe a preciosidade que é isso? Queridos, o Senhor pegou a forma dEle e colocou em você. Você reflete a glória do Senhor. Você tem a semelhança do Senhor. Se você tem a semelhança do Senhor, você precisa andar conforme o Senhor andou. A Bíblia fala que nós devemos ser, lá no livro de Efésios, se eu não me engano, no capítulo 5, fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, assim como Ele é. Nós precisamos ser, andar como o Senhor andou. Esses dias eu estava rindo, o Léo foi lá em casa, né? Estava indo trabalhar, o Léo passou lá em casa. Aí o Léo estava vestido com blusa azul, uma calça jeans e um sapatênis. E o Isaac estava com a blusa azul, uma calça jeans e um sapatênis. Aí o Isaac olhou para o Léo, aí falou assim: Léo, nós estamos iguaizinhos. Aí o Isaac tem mania. Quem já vestiu uma roupa igual a ele, o que ele faz? Ele tira uma foto. Leandro está ali no final. O que ele fez, Leandro, quando viu você com a roupa igual a ele? Tirou a foto. Né? Um dia que o Leandro estava com a blusa igualzinha, parecia que os dois iam cantar. Uma blusa azul, o Isaac foi e tirou uma foto. Queridos, andar igual é buscar viver da mesma forma. Nós precisamos encher o nosso coração de amor e temor ao Senhor, e andar como o Senhor andou, e viver como Ele viveu. E isso é um grande desafio para as nossas vidas, porque nós vivemos em um ambiente tão contaminado, onde o mundo tem nos bombardeado de informações, de comportamentos que contrariam totalmente aquilo que a Bíblia nos ensina. Recentemente, o Daniel, a professor do Daniel, eu não sei se foi professor ou foi professora, chegou para o Daniel e falou assim: até 8 anos, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você é. Então, até 8 anos, você não pode dizer se você é homem ou se é mulher. Você escolhe o seu sexo depois dos 8 anos. Porque até agora vocês não entendem. Queridos, algo maligno que tem sido implantado na cabeça dos nossos filhos. E o Daniel: mamãe, e o Daniel chegou lá em casa e foi me contar essa história. E eu falei: Daniel, isso é uma semente maligna. O Senhor te fez homem. A Bíblia fala que nós somos criados, existe o homem e a mulher. Não é para um homem se deitar com um homem, nem mulher com mulher. Eu falei: isso é um engano do diabo. Sabe por quê? São pessoas que não conheceram ao Senhor, ou muitas vezes se desviaram da palavra.
E sabe o que o mundo está querendo pregar, queridos? É normal, tá tudo bem. Igual o apóstolo Wilker falou, né? A música lá, né? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Às vezes, queridos, por não termos sabedoria de guardar o nosso coração, de cuidar do nosso coração, de cuidar das nossas vidas, entramos em brigas desnecessárias, em lutas muitas vezes que não é nossa. Existem lutas, amados, que nós só vamos orar, vamos aconselhar, mas eu não posso ir lá e lutar pelo meu irmão, porque a batalha é dele. Eu vou ensinar. Eu posso orar por ele, cobrir a vida dele, mas a batalha é do meu irmão. A batalha de Davi, quem lutou foi Davi. Nem a armadura de Saul serviu para Davi. É com as ferramentas que o Senhor tem entregado para a minha vida e para a tua vida, é que nós vamos vencer os nossos gigantes. E aí eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 21. Tem como colocar aqui? Ah, colocou. Que bênção. A palavra do Senhor nos diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque, prestem atenção neste versículo, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, aonde está o seu tesouro? Existem muitas pessoas, queridos, que têm colocado o seu tesouro no dinheiro, na profissão, no carro, no futebol, em tantas coisas que são tão passageiras, que são terrenas. A Bíblia fala que são tesouros terrenos. Mas nós precisamos buscar, queridos, buscar os tesouros do céu. Precisamos colocar o nosso coração naquilo que é vital para as nossas vidas. A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino. Gente, esse versículo é tão conhecido. Me ajuda a pregar aí. A Bíblia fala que nós devemos buscar o reino dos céus, e as demais vos serão acrescentadas. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não fala que nós devemos buscar somente o reino dos céus. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro. Diga primeiro. Buscar primeiro. Buscar primeiro. O apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo Jurandir, no Conectados, acho que foi ele. Se não foi ele, foi um dos que ministraram, né? Que as palavras se encaixaram. Estava até comentando com a Sueli e com o Marcelo que uma palavra se encaixou na outra, né? Ele falou assim: olha, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas eu amo... Foi ele, né? Confirmaram. Glória a Deus. Vocês já ouviram eu falar isso, não já? Aqui na igreja? Eu já falei isso várias vezes. Eu amo muito os meus filhos, amo demais o meu esposo. Sou super protetora, sou mãezona mesmo, mas eu amo mais o Senhor. E por amar tanto ao Senhor, eu cuido da minha família, eu mantenho a minha aliança com meu esposo. Eu prefiro, queridos, que o meu esposo ame mais ao Senhor do que a mim.
Porque no dia que ele estiver chateado com o Senhor, comigo, por amor ao Senhor, Ele vai manter-se fiel na minha casa, na minha família e no nosso relacionamento. Que por isso que a palavra nos diz, porque, queridos, se nós amamos mais ao Senhor, todo o resto vai estar organizado e alinhado. Porque aonde o Senhor está, onde, há amor e temor do Senhor, há organização, há equilíbrio. E é uma vida assim que o Senhor quer que tenhamos, amém? Então, para saber aonde está o seu tesouro, como nós devemos saber aonde está o nosso tesouro? Algumas perguntas podem ser feitas a nós mesmos, O que é mais importante para você? Você já se perguntou? Se pergunte aí para você hoje o que é mais importante na sua vida. Segunda pergunta: o que você não abre mão? Se responde aí para você, o que você não abre mão? E a terceira pergunta é: com que você gasta mais tempo? Eu amo tanto ao Senhor, mas você não ouve uma ministração, você não lê a palavra, você não adora ao Senhor, você só se alimenta de coisas do mundo, tem N oportunidades de buscar o Senhor, mas não busca. Então você está demonstrando seu amor ao Senhor? Queridos, quando o Isaac não tinha um escritório lá em casa, que hoje ele trabalha de home office, mas quando ele trabalhava no escritório no plano, a gente ficava contando segundos para o Isaac chegar em casa. Aí ele falava, ele mandava mensagem, daqui a 10 minutos eu chego. Aí, no caminho ele falava assim, estou no engarrafamento, mas daqui a 20 minutos eu chego. Porque está tudo parado. E a gente ficava controlando o tempo. Por quê? Porque nós celebramos a vida dele e queremos estar perto. Queridos, nós precisamos ter a alegria de vir à casa do Senhor. Quando eu fiz cirurgia, gente, no início da minha cirurgia estava tão ruim, a tia Solange passou por isso, sabe, tia Solange? Gente, eu estava tão ruim nos primeiros dias, mas no quarto dia eu me arrumei para vir para a igreja. Me arrumei mesmo, Falei, não vou de salto, que eu fiz cirurgia agora, vou calçar um sapatinho fechado, Ainda tinha conversado com o meu médico falou assim, se você não fizer nenhum esforço, só ficar sentadinha, não tem problema você ir. Então, o que foi um escape para mim, Então, eu posso ir. Aí, eu saí de casa, gente, eu estava numa fraqueza muito grande, porque eu já vinha de 7 dias só tomando líquido, sem comer nada, porque eu fiz a dieta pré e após cirúrgica, Estava muito, muito fraca, muito fraca. Aí eu fiquei com a sensação de desmaio, comecei a suar. Aí eu falei, amor, não tenho condições de ir. Mas realmente é porque eu não tinha condições de ir. Sabe por quê? Porque eu sei, queridos, que aqui é o lugar da minha cura. É aqui que eu sou restaurada, que eu sou alinhada com o reino dos céus. Aqui existe refrigério para minha alma, cura para minha família. Não estou falando mal de quem faz luto, mas quando meu pai faleceu, eu enterrei meu pai um dia. A maior dor que eu senti na minha vida. No outro dia eu estava aqui na igreja. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, a Josi me abraçou e falou assim, apóstolo, eu precisava te dar esse abraço. E eu falei para ela, Josi, eu precisava receber esse abraço. Lugar de cura. Aqui nós abraçamos uns aos outros, cuidamos um do outro. Ouvimos o testemunho de um que nos fortalece, que nos ajuda. Recebemos oração. É nessa presença do Senhor nós somos curados, amados, somos alinhados. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos congregar, porque esse ambiente aqui é um ambiente que o Senhor está nos aperfeiçoando. A Bíblia fala que o nosso relacionamento com o nosso irmão nos aperfeiçoa. Gente, que maravilha, que coisa linda. Você pode até se arranhar com seu irmão, mas você se resolve, porque ele é seu irmão. Porque ele é seu irmão. Irmão não fica de bico com o outro, amém?
O Senhor é maravilhoso, queridos. Nós precisamos viver isso. O Daniel e o Igor, direto eles brigam, né? Coisas de irmão, e eu tenho que estar lá corrigindo eles. Mas no dia que o Daniel foi para o encontro com Deus, que o Igor ficou, que a casa ficou toda arrumada, que nada, a Andressa deve saber disso, se o Mateuzinho não estiver lá, os brinquedos ficam guardados, né, Andressa? Fica tudo organizado. Quem tem filho pequeno sabe isso, Eneís. Gente, eu falei, meu Deus. Eu olhei para casa assim e falei, que silêncio, Jesus. Que casa arrumada. Gente, senti falta da bagunça. Sério, senti. Nossa, posso sentir falta da bagunça. Do silêncio. Porque o Daniel, gente, ele é 24 horas no meu pé. 24 horas no meu pé. Eu vou dormir um soninho, ele está lá. Batendo na porta. Mãe, se deixar de madrugada, se ele ouvir um barulho, ele me acorda. Mas o Isaac, acredita? Os porcos estão fazendo muito barulho. Os cachorros estão latindo muito. Nós precisamos valorizar as coisas certas, queridos. 2023 nós declaramos que será o ano extraordinário nas nossas vidas, amém? E para um ano extraordinário, nós iremos colocar no nosso coração nas coisas certas. Nós iremos colocar as coisas no reino dos céus. Vamos buscar mais a presença do Senhor. Vamos alimentar aquilo que o Senhor plantou. Não ficar alimentando ressentimentos, mágoas, contendas, confusões. Eu aprendi algo. Que tudo que nós alimentamos cresce. Se você estiver chateado com o seu irmão e você ficar toda hora contando para alguém, contando para um... que às vezes quando alguém está chateado, ele quer meio que... Não sei se é justiça, mas quer desabafar com as pessoas, né? Aí conta para um, conta para o outro. Parece que quer que a pessoa fique do seu lado, sei lá, um sentimento assim, né? E aí, o que você está fazendo? Você está cerrando aquele problema ou você está alimentando? Alimentando. Queridos, há um tempo de maturidade sobre as nossas vidas, amém? Aqui existe um povo maduro, amém? Aqui existe ou não existe um povo maduro? Aqui existe um povo maduro, um povo que ama o Senhor, que obedece à palavra, que se alimenta da palavra, um povo alinhado com o reino dos céus, amém? Amém. E aí, se nós somos esse povo assim, então nós não podemos ficar alimentando uma confusão, uma contenda. A Bíblia fala que nós precisamos suportar o nosso irmão, como? Em tristeza, em ressentimento. Não? Não, é em ressentimento, que eu estou ressentida, é em ressentimento. A Bíblia fala que nós devemos suportar o nosso irmão em amor. Sabe aquele irmão mais chato que tem na igreja? Tu vai lembrar do irmão. Misericórdia. Fala não, irmão. Não fala não. Só pensa aí. Ai, meu Deus. Eu não gosto de fulano. Pois é. Pois o Senhor está falando. Que você não só tem que gostar. Você tem que amar e suportar ele. Mas não gosto nem de conversar, não lá ver aquele irmão. Gente, se tiver algum irmão que não gosta de mim, eu vou pedir um favor para vocês. No nome de Jesus. Se você não gostar de mim, não precisa me contar. Porque toda vez que eu for te abraçar, eu vou falar, nossa, esse irmão me ama, eu vou te abraçar com tanto amor. Porque se você falar para mim que você não gosta de mim, eu já vou pensar, quando for me cumprimentar, vem um irmão que não gosta de mim, misericórdia. Eu prefiro te amar achando que você me ama. Não é mentira não, mas só guarda o meu coração. Queridos, nós precisamos suportar. Se não suporte, esse tampo dessa mesa, ele não quebrou, porque existem as pernas que estão dando suporte a esse tampo. Nós precisamos suportar os nossos irmãos. Precisamos aprender a guardar o nosso coração e também guardar o coração do nosso irmão. Porque muitas vezes, por estar ressentidos e magoados, a gente ainda quer contaminar o coração do irmão.
Queridos, isso aqui não acontece aqui. Que aqui só tem gente curada, sarada, restaurada. Né? Nós somos curados, restaurados e alinhados com o reino dos céus. Então é um tempo, queridos, de buscarmos a coisa certa, buscarmos a presença do Senhor. Tire tempo para se alimentar da palavra, para se alimentar da presença. Ore pela sua família. Esses dias eu estava comentando com o Isaac, a gente sempre orou antes do almoço. Na correria da faculdade, muito trabalho do Isaac, a gente estava perdendo o costume de orar antes do almoço. Era uma coisa que a gente fazia sempre em família. E aí nós falamos, não, vamos voltar. A gente precisa, amados, avaliar a nossa família. E eu vou falar uma coisa, os nossos filhos vão nos copiar e fazer exatamente como nós fazemos. Nós oramos todo almoço pela igreja e pelos nossos apóstolos, Ezequias e Luciane. Isso é um costume da nossa família, pois se algum dos meninos for orar, eles vão fazer a oração do mesmo jeito que a gente. Você quer manifestar o reino dos céus? Tenha comportamentos que glorificam a Deus. Amém? Então, nós devemos guardar o nosso coração. No versículo 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. A característica do tesouro terreno é ser algo passageiro e que se corrompem. Eu vou citar alguns exemplos na palavra do Senhor que fala sobre algumas pessoas na Bíblia que se corromperam no seu caminhar, que não guardaram o seu coração e que são um exemplo para as nossas vidas, para que não venhamos cometer os mesmos erros. Amém? A Bíblia fala lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 21. Pode colocar aí para mim? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. A Bíblia fala isso sobre o jovem rico. Mas o jovem rico, ele valorizou mais o seu dinheiro. O coração dele não estava no Senhor. E sabe como é que o Senhor testou o coração do jovem rico? Porque a Bíblia fala, queridos, lá no Salmos 139, que o Senhor nos sonda. Ele nos conhece no mais íntimo e no mais profundo. Quando o Senhor, ele chega, ele colocou 139 na pessoa que eu ia ler, né? Mas podem ler em casa, que ele é bem grandão. Mas ele fala que o Senhor nos sonda, né? Ele nos conhece, conhece o nosso deitar. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe. Como o Senhor nos conhece? Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do nosso interior, do nosso coração. E Ele sonda o nosso coração, amados. O Senhor, Ele sonda. Sabe por que o Senhor, Ele chegou até o jovem rico e falou assim: olha, se você quer me seguir, você tem que vender tudo e me seguir. Por que Ele fez isso? Porque Ele sabia que o coração daquele jovem estava no dinheiro que ele tinha. Queridos, isso é muito sério. O nosso dinheiro precisa ser aquilo que o Senhor tem nos dado, precisa ser para a glória do Senhor. Tudo precisa ser para a glória do Senhor. Existem muitas pessoas que pedem coisas para o Senhor, e muitas vezes o Senhor, por misericórdia, não dá, porque não nos acha preparados para receber tal coisa. E precisa ainda sermos alinhados com o reino para receber. E existem muitas pessoas que o Senhor ainda dá voto de confiança e se perdem. Perdem o seu coração, perdem a motivação correta. Hoje o Daniel falou assim, que o Daniel gosta muito de ficar de cueca dentro de casa. Aí a gente fica brigando, né? Porque lá em casa chega muita gente. Daniel, vai vestir uma roupa. Gente, se o Daniel tivesse aqui, ele ia me matar, né? Ele ia falar: mamãe! Ele gosta muito de ficar à vontade em casa. Aí ele falou assim, para mim e para o Isaac hoje, mamãe, papai, é pecado eu ficar assim?
Aí o Igor falou assim, só se você estiver querendo provocar alguém. Mas se você for sensualizar para sua esposa, não é pecado. Aí ele falou, eu não tenho esposa. E a gente começou a rir. Aí eu comecei a fazer gracinha. Ai, Daniel, qual é que é a sua esposa? A gente ficou brincando lá em casa, né? Que ele gosta muito de ficar à vontade em casa. E eu falo, Daniel, veste roupa, Daniel. Pode ser que qualquer hora chegue alguém aí. Mas qual é a motivação, queridos? Quando nós usamos uma roupa. Um dia, o Senhor falou algo comigo, porque eu era muito relaxada no meu vestir. Gente, eu ia no mercado, eu podia estar com aquelas bermudonas, parecendo um tipo de mala, camisetona, calçava a havaiana mais velha que estava em casa, e eu não estava nem aí. Nem aí, vó, ia para o mercado parecendo uma doida, vó, misericórdia. Era bem provável dos irmãos, do povo me ver na rua e querer me dar moedinha. Deixa eu ajudar aqui essa irmã. E um dia o Senhor falou para mim o seguinte, o Senhor ministrou no meu coração. Eu não quero só que você seja uma pastora, mas eu quero que você ande como uma pastora, se comporte como uma pastora e se vista como uma pastora. Queridos, para mim aquele dia foi alinhador, porque eu era muito relaxada, sabe? E aí eu falei, não, agora eu vou procurar umas roupas. E quando eu cheguei no meu discipulado com a apóstola Luciane, ela deu uma palavra, parecia que ela estava me descrevendo. Porque o Senhor fala e o Senhor ainda usa a pessoa para falar com você, né? Já viram? Já passaram por isso? O Senhor falou com você e tu vai no culto, a palavra é todo dia para você. Você fala, meu Deus, o pastor sabe da minha vida todinha. O Espírito Santo confirmando para alinhar a tua vida. Como o Senhor estava alinhando a minha. E aí eu peguei e falei, e a apóstola Lu falou assim, olha gente, eu ia toda largada para o mercado, né, com blusa de candidato. E ela começou a contar, eu falei, meu Deus, essa sou eu. E o Senhor já tinha falado isso comigo. Sabe, queridos, às vezes as pessoas acham assim, eu estou triste, então eu não vou me arrumar. Eu estou passando por um problema, e vem com a cara de choro. Gente, o dia que eu estou mais triste, mais magoada e que eu chorei o dia todo, é o dia que eu vou usar o maior salto alto, a melhor roupa, e vou arrumar o cabelo. E eu olho no espelho e falo assim, você não é uma derrotada. Você é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Aí eu me ponho em posição de mulher de Deus e falo, eu não aceito isso na minha vida. No encontro com Deus, no último encontro com Deus que nós tivemos, eu fiquei tão doente. O Isaac lá em casa adoeceu todo mundo na semana do encontro. Uma batalha espiritual. Gente, eu fiquei tão ruim, tão ruim. Aí eu cheguei em casa da faculdade, queimando de febre, passei mal várias vezes no caminho, vomitei. Cheguei em casa ruim, falei, amor do céu, estou muito, muito ruim. O Isaac foi pegar uma dipirona para mim. O Isaac foi pegar uma dipirona, lá veio o Daniel, mãe. Eu falei, o que foi? O papai. Eu falei, o que foi, Daniel? Fala o que foi. Eu falei, o papai. E eu saí correndo, que ele não conseguia falar o que era. Ele só falava, o papai. Quando eu chego, está lá o Isaac desmaiado na cozinha. Aí eu falei, pronto, eu ruim, agora o Isaac ruim. Eu disse para a mamãe. E ele abriu o olho, tá tudo bem. Gente, muita febre. A gente ficou muito ruim. E fomos medicados. Fomos para o encontro com Deus. Já estava com tudo agendado. A gente ia ministrar, né? E tinha toda uma organização. E eu falava, Senhor, nos dá força e nos cura para ir. Foi um encontro sobrenatural. Foi ou não foi? Quem foi? Foi sobrenatural, né? Queridos, no segundo dia eu tinha uma ação social que valia ponto para uma matéria, que eu nem lembro qual era a matéria. Mas tinha uma ação social que eu tinha fazer num abrigo. E aí eu ia ministrar aula de higiene bucal, ia entregar os kitzinhos lá para as crianças. Eu estava ainda muito ruim. Mas eu falei assim, Senhor, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso. O pessoal está esperando. Estava com o meu carro cheio de doações para levar. A minha equipe toda me esperando. E eu fui. Gente, eu olhei para o hospital. Eu olhei para o retrovisor do carro. Eu estava com uma cara de derrotada tão grande. Sabe aquele cabelo bagunçado, febre altíssima, roupa molhada. Eu voltei da ação social, eu estava toda molhada. Minha roupa estava toda molhada.
Aí eu tomei o remédio e falei assim, eu não aceito essa cara e esse corpo derrotado, no nome de Jesus. Fui na minha casa, tomei um banho, aí eu cheguei uma mulher, saiu outra mulher. Aí coloquei brinco, fiz maquiagem, arrumei o cabelo e voltei para o encontro com Deus. A minha mãe falou assim, oxe, chegou de um jeito, eu saí de outro. Sabe por quê, queridos? Nós não podemos ficar num lugar de vítima. Ah, eu sou isso, eu estou passando por isso que eu faço isso. Tem um livro que eu super indico, todo mundo lê, é do Augusto Cury. Vocês conhecem? A maioria deve conhecer, né? O autor Augusto Cury. Ele é um autor muito conhecido, um homem de Deus, e ele tem um livro que o nome dele é Seja Líder de Si Mesmo. Ele fala sobre termos posições de homens e mulheres de Deus, de não ficarmos nos colocando de vítima. Ah, não vou para a igreja, entrar na caverna. Não, gente. A Bíblia fala que nós não devemos ser como meninos inconstantes, levados por qualquer doutrina, por vãs doutrinas. A gente, sabe, não há mais tempo para isso. Cutuca sua irmã, diga aí, maturidade. Vira para ele, fala maturidade. Maturidade. É um tempo de maturidade para as nossas vidas. Não é tempo mais de dormir brigado com o marido, de dormir brigado com o filho, de ficar chateadinho com o patrão, com o seu pastor, com o seu apóstolo. Tempo de maturidade, tempo de avanço, tempo de conquista. Só conquista, gente, quem tem maturidade. Se você for menino, inconstante, nós falamos tanto ontem sobre perseverança. Você não vai vencer se você for inconstante, mas seja perseverante. A Bíblia fala que aquele que se manter firme até o fim terá o seu nome escrito no livro da vida, e de maneira nenhuma será lançado fora. Vira para o teu irmão, olha aí nos olhos dele e fala: ei, é se manter firme até o fim. É se manter firme até o fim. Amém? Nós precisamos ser assim. A Bíblia fala a história também em Atos capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Nós não vamos ler porque é muito grande, mas eu vou só citar a história, tá? Do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Ananias e Safira, eles combinaram de mentir para os seus apóstolos quanto ao valor de um terreno, dizendo que estava doando o total para a igreja, achando que com isso conseguiriam fama, mas foram punidos com a morte. Gente, que necessidade tinha de Ananias e Safira ter ido mentir para os seus apóstolos. Eles entraram em uma sentença de morte. Queridos, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Não tiveram temor com a autoridade espiritual. Não tiveram temor com o Senhor. Mentiram, tentaram enganar e morreram. Talvez hoje não possa ter uma morte física, mas pode ter uma morte espiritual. Mas aqui não tem um povo assim, amém? Aqui tem um povo curado, alinhado, correndo dos céus, um povo sarado, fiel, que anda em verdade, que fala a verdade, que vive a verdade, amém? A Bíblia também conta em Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 44. Jacó trapaceou com seu irmão Esaú por um prato de cozimento de lentilhas. Vendeu o seu direito de primogenitura. A Bíblia fala que Jacó, o seu nome era trapaceiro. Olha, queridos, que coisa horrível. O seu irmão, sabe, olha como o coração de Jacó, naquele momento, estava tão contaminado, que ele
traiu o próprio irmão, enganou o próprio irmão. Graças ao Senhor que ele se arrependeu e teve o seu nome trocado. A Bíblia fala que ele deixou de ser Jacó para ser Israel. Israel. Se você sabe, querido, sido um enganador, um mentiroso, a Bíblia fala que pecado tem nome. É tempo de arrependimento. Sabe, deixa o Senhor trocar o seu nome, mudar a sua história. Se permita viver o novo de Deus. Mas viver o novo de Deus é buscando viver uma vida que glorifica ao Senhor. Amém? A Bíblia também fala da mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19, versículo 17. Quando sua família foi resgatada de Sodoma por 2 anjos que apenas advertiram para não olhar para trás, mas ela fez justamente o contrário. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Olhem só. A Bíblia fala que ela foi resgatada por 2 anjos. Gente, ela foi resgatada. A gente tem que ter gratidão. Porque aqueles anjos queriam o bem dela. Ela recebeu a bênção de ser resgatada. Mas ela deixou o seu coração ser contaminado com o decorrer do tempo. Ela não seguiu a orientação completa. Ele falou, olha, mas você foi resgatada agora. Caminhe, mas não olhe para trás. O que ela fez? Olhou para trás. Queridos, toda desobediência tem um prejuízo. Tem uma consequência. Vamos buscar viver uma vida obediente. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, amém? A Bíblia também conta a história que é tão conhecida do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, que eu também só vou citar, que é uma história muito longa e também muito conhecida. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele tinha uma vida abundante com o pai. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo, queridos, mas ele queria viver, curtir a vida. Ele deu mais atenção e credibilidade para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Queridos, dê credibilidade para as coisas de Deus. Sabe, dê credibilidade para as coisas de Deus. E ele então pede sua parte e vai viver uma vida. A Bíblia fala que ele saiu para viver dissolutamente. Ele pegou a sua herança e gastou sem pensar no dia da manhã. Até que ele chega numa situação tão crítica que ele, em um chiqueiro, deseja comer as bolotas. Quem aqui já viu um chiqueiro? Gente, coisa nojenta é chiqueiro, não é? Lá em casa tem chiqueiro. Lá em casa, o dia que o André, que é o meu irmão que cuida dos porcos, ele, que cria... O dia que o André, ele tem que lavar o chiqueiro todos os dias. Porque o dia que não lava, o cheiro lá em casa, ninguém aguenta. A gente fala, André, tu não lavou o chiqueiro. Então, ele lava todo dia o chiqueiro. Imagine a pessoa chegar numa necessidade tão grande de desejar comer a comida daqueles porcos. E aí ele se lembra do pai. Ele se arrepende e volta. Nós precisamos, queridos, guardar o nosso coração para não sairmos da rota correta. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração para não sair da rota correta. Nós precisamos andar na rota correta, amém? Não adianta juntarmos tesouro nessa terra, porque tudo isso passa. Não levamos nada de valor daqui. Em Eclesiastes 9, versículo 10. O consumismo tem feito com que as pessoas queiram cada dia mais e se esquecem do tesouro do céu. Se esquecem de buscar a presença do Senhor. Mas a Bíblia também fala de algumas pessoas que nos servem de exemplo, queridos, para buscarmos o terreno do céu.
os tesouros do céu, perdão, falei terrenos, os tesouros do céu. O versículo 20 diz assim: mas juntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. O tesouro celestial é formado por coisas eternas e superiores, que somente podem ser vistas pelos olhos da fé. O tesouro terreno, queridos, nós pegamos, nós sentimos. Mas os tesouros do céu são coisas que nós aprendemos, são valores e princípios que nós aprendemos com a palavra, que vai nos levar à eternidade, que vai nos levar a viver uma vida em santidade, que vai nos levar a viver uma vida que glorifica o Senhor. Amém? A Bíblia conta de algumas pessoas que foram muito ilustres na Bíblia. E foram pessoas que conseguiram adquirir tesouros no céu. Que uma delas foi Abraão. A Bíblia fala que Abraão, ele saiu da sua terra, né? Ele recebeu uma mensagem: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que te mostrarei. Ele recebeu um comando de Deus. E o que ele fez quando ele recebeu? Obedeceu. Abraão, ele foi obediente. A Bíblia também conta de outra história. Abraão, o Senhor pediu um sacrifício para Abraão. Qual foi o sacrifício de Abraão? Isaac. Queridos, o Senhor pediu porque estava testando o coração de Abraão. E quando Abraão foi sacrificar o seu filho, a Bíblia fala: não precisa. O Senhor falou: não precisa. O Senhor só queria conhecer o coração de Abraão. Ele proveu o cordeiro. Queridos, nós precisamos ter no nosso coração uma coisa certa. Eu estava pensando hoje, enquanto eu preparava essa palavra, né? E o Senhor me trouxe à memória, naquele culto extraordinário que nós tivemos ainda quando nós estávamos na 5. Nós fizemos um culto que eu considero um dos cultos de mais unção, que foi o culto que nós entregamos ofertas para comprarmos esse lote. Hoje nós estamos aqui por uma palavra de Deus, uma direção de Deus e por vários irmãos que ofertaram. E aquele culto foi um culto sobrenatural. Eu me lembro daquele culto, meu coração se enche de alegria. Havia uma presença de Deus, um temor entre a igreja. E eu fiquei maravilhada. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes o diabo, ele quer prender o nosso coração a dinheiro, as coisas terrenas, quer te impedir a ser fiel, a ser dizimista, a ser ofertante. E naquele dia muitas armadilhas de Satanás foram quebradas, porque a igreja entendeu o princípio de fidelidade. E queridos, quando o Senhor falou ao meu coração e ao coração do meu esposo, porque o rapaz já havia falado que aceitava carro, o rapaz do lote, e o Senhor ministrou no nosso coração para entregar. Para mim era um sacrifício muito grande, porque eu não sabia como que eu ia para a faculdade, como que eu ia vir para a igreja. Aí o Isaac falou assim: qualquer coisa a gente fica num carrinho bem velhinho que o Isaac tem, mas ele é muito apaixonado por esse carro, que ele chama de poçante. Eu falei: qualquer coisa a gente fica com o poçante e oferta os carros e Deus vai prover. Mas eu cria, queridos, e eu creio que o Senhor provê todas as coisas. E nós ofertamos. Queridos, o Senhor nos deu. Aí nós fomos entregar o carro para o cara do lote, ia passar os documentos. Ele falou: não quero mais pegar carro não. Parcela esse valor e me entrega esse valor em parcelas. Sabe o que o Senhor me lembrou? O Senhor me lembrou lá da história de Abraão e Isaac. O Senhor falou: eu queria só testar o coração de vocês. Porque, queridos, nós entregamos a oferta. O Senhor proveu o dinheiro e ainda ficamos com o nosso carro, porque nós iríamos entregar. Até estava comentando esses dias com o Leomar, né, Léo? Eu falei: achei tão bonitinho a Odília ficou com muita misericórdia de mim. Ela falou assim: apóstola, a gente vai emprestar o meu carro para a senhora ficar até
eu comprar, até a senhora comprar o seu carro. E eu falei, não, Odília, o Senhor vai prover, não se preocupa com isso não. E realmente o Senhor proveu. O Senhor é um Deus que provê, amém? Seu sacrifício, aquilo que você faz, não fica em vão. Porque o Senhor abre portas, o Senhor faz milagres. O Senhor é um Deus de providência. A Bíblia fala que o Senhor nos levará a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Você pode estar hoje em uma tempestade, mas se você é fiel ao Senhor, é em águas tranquilas que o Senhor vai te colocar. É em pastos verdejantes. É num ambiente de prosperidade. Porque o Senhor quer isso, queridos. O nosso Pai é bom. Ele tem o melhor para nós. Amém? A Bíblia também conta de uma mulher chamada Maria. A Bíblia fala que Jesus ele foi na casa de Marta e Maria. Mas Marta, ela estava muito preocupada em arrumar a casa. E eu não julgo Marta, porque eu também sou assim. Acho que a Odília também é assim, né? Quando a gente vai receber uma visita, eu acredito que a maioria das mulheres, a gente se preocupa em fazer o quê? O melhor. Arrumar a casa, dar uma faxina, preparar uma boa comida. Eu gosto de receber as pessoas assim como eu gosto de ser recebida. A Bíblia fala que aquilo que queremos que seja feito a nós devemos fazer primeiro. Então, você quer ser honrado? Quem aqui gosta de ser honrado? Poucas pessoas, acham metade da igreja. Nossa, gente, eu ficaria com vergonha. Mas eu creio que todos nós gostamos de ser honrados. Amém? Se você quer ser honrado, aprende a honrar. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós marcamos vidas quando honramos as vidas. E a Bíblia fala que Marta e Maria, elas tinham ali a oportunidade de oferecer o melhor para o Senhor. Mas houve uma que ficou tão preocupada com a casa que esqueceu de dar importância para a presença. Mas Maria, ela valorizou a presença do Senhor. E ela ficou assentada, ouvindo o Senhor, aprendendo do Senhor. Nós não podemos ficar preocupados demais com os fazeres da vida, com a nossa rotina, que muitas vezes é exausta e cansativa. Nós não podemos nos perder nisso e deixar de valorizar a presença do Senhor. Vira para o seu irmão e fala assim: valoriza a presença. Valoriza a presença, amados. Nós precisamos valorizar a presença. A Bíblia fala que Moisés, ele deixou o Egito, onde ele era considerado filho de Faraó, para estar com o seu povo numa caminhada pelo deserto. Gente, como Moisés nos ensina. Ele poderia ter ficado no conforto de um palácio, mas ele obedeceu a palavra do Senhor. E ele foi ficar com seus irmãos na fé. Amém? Nós precisamos obedecer ao Senhor. A Bíblia conta de uma história tão conhecida também, que Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, mal visto. Era ser um homem que tinha muito dinheiro. Mas quem é que gosta de cobrador de imposto? Até hoje. Geralmente o povo fala assim: cobrador de imposto, está cobrando não sei quanto, é injusto. A gente ouve muito falar isso, né? E Zaqueu era assim, ele era um cobrador de imposto. Mas ele sabia que precisava de uma mudança na sua vida. Ele sabia que até então o coração dele estava em coisas erradas. E ele sabia que precisava de uma mudança na sua vida. A Bíblia fala que ele subiu enquanto o Senhor passava. Ele subiu em cima de um pé de uma árvore. Ele buscou chamar a atenção do Senhor. Queridos, se o seu coração tem estado até aqui, em lugares errados, essa é uma noite de alinhamento.
Busque viver um ano 2023 extraordinário, colocando o seu coração no lugar certo. Colocando o seu coração na presença do Senhor. A Bíblia fala lá em Salmos capítulo 1, que eu tanto falo de Salmos capítulo 1, né, gente? A Bíblia fala que nós seremos como videiras plantadas junto a ribeiros de água. Queridos, uma videira plantada junto a ribeiros de água é linda o tempo todo. As folhas, cujas folhas não caem, elas ficam lá, ó, verdinha, balançando com o vento, a coisa mais linda. Coisa boa é planta bonita, não é, tia Solange? As minhas samambaias eu trouxe para a igreja, para o evento, deixei uns dias aqui, aí ficou parecendo uma estufa, com a igreja tudo fechada. Quando eu levei, minha samambaia estava seca, feia, desnutrida, as folhas tudo caindo. Mas quando nós estamos plantados na casa do Senhor, na presença do Senhor, a nossa aparência é outra, nosso comportamento é outro, nossas atitudes são outra. Por isso nós precisamos, queridos, ter o nosso coração no lugar certo. Amém? A Bíblia também conta, para encerrar, e a última que eu vou falar, vocês são bem treinadinhos. A Bíblia fala, estou todo mundo doido, o apóstolo já estou com fome, vamos orar. Mas eu não vou delongar mais. A Bíblia fala que Ruth, ela abriu mão da sua liberdade para acompanhar a sua sogra. Sabe, ela poderia ter ido com a sua outra cunhada. Ela teve a mesma oportunidade, porque Noemi falou: eu não tenho mais nada para oferecer. Não vem mais comigo. Noemi havia perdido o marido, havia perdido os filhos, e as suas 2 noras também haviam perdido os seus filhos. E ela falou assim: olha, a Bíblia fala que Noemi se considerava uma mulher amarga, de tanto sofrimento que ela havia passado. Mas Ruth não abandonou Noemi. E por causa da honra da aliança que ela tinha com Noemi, o Senhor a fez prosperar, o Senhor a fez reinar em vida. Queridos, o Senhor quer nos levar a reinar em vida. O Senhor tem uma vida para a tua vida abundante, cheia de possibilidades. Coloque nessa noite o seu coração no lugar certo. Coloque a sua vida no altar. Faça um ano diferente, com prioridades diferentes. Priorize o reino dos céus. Busque a presença do Senhor. Esses dias eu estava rindo de mim mesma. Você já riu de você mesmo, gente? Você faz uma coisa e você fica rindo, você fala assim: oh meu Deus, eu sou engraçado. Eu estava desse jeito. Eu começo a pensar em uma dificuldade, em um problema. Aí do nada eu falo lá em casa: mas Deus é bom. Direto os meninos me ouvem falar. Aí o Isaac está lá em casa e fala: Deus é bom. Nem sabe eles que eu estou pensando um monte de problema e declarando que Deus é bom, e tudo aquilo vai ser solucionado. Porque Deus é bom. Amém? Deus é bom e não nos deixa desamparados. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos deu. Ele não nos deixa desamparado. Nós somos filhos de um Pai bom, que tem um amor e um cuidado extraordinário conosco. Eu estou em casa lavando uma louça, pensando em 1000 coisas e orando ao Senhor. E eu não falo o meu problema, eu falo: Deus é bom. Porque na minha cabeça, todos aqueles problemas já estão solucionados em Cristo Jesus. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Aleluia. O Senhor é bom. Deus é bom ou não é? Esse é um novo tempo do Senhor para a minha vida e para a tua vida. 2023 será um ano extraordinário,
porque nós iremos colocar ainda mais o nosso coração nas coisas certas. Essa é uma noite de renovo de aliança com o Senhor. Queridos, seja fiel ao Senhor. Se você fizer um voto ao Senhor, honre o voto que você fizer ao Senhor. Se você fizer um compromisso com o Senhor, cumpra o compromisso. O meu pai, ele falava uma coisa, ele falava assim, olha, se eu fizer um negócio e eu der a minha palavra, eu posso sair até no prejuízo, mas eu mantenho a minha palavra, porque eu sou um homem. Queridos, nós precisamos manter nossa palavra com Deus, porque muitas vezes chegamos aqui no culto de domingo e recebemos tantas palavras que ativam a nossa fé, sabe, que faz o nosso coração assim, bater mais forte, renova a nossa mente, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele renova a nossa mente. A gente sai daqui com uma mente nova, com um monte de projetos. Olha, eu vou acordar mais cedo, eu vou orar, eu vou para a academia, eu vou malhar, eu vou fazer dieta, a gente pensa em mil coisas. Mas, queridos, nós não podemos ser somente ouvintes. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas devemos ser, diga, praticantes. Praticantes. Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. Renove a aliança que você tem com o Senhor, de viver uma vida que glorifica ao Senhor. A Bíblia fala, como eu disse no livro lá de 139, que o Senhor nos sonda. Se você puder, essa semana, leia esse capítulo. Eu acho que até o versículo 18. Salmo 139. Qual é o salmo que vocês vão ler? 139. Amém. Gente, eu falo para repetir, porque quando a gente repete, ouve e repete, a gente grava, né? É para fixar. Então, às vezes fala assim, apóstolo chata, fica toda hora mandando repetir. Mas isso grava, eu uso isso até como técnica de estudo. Eu gosto de desenhar, falar e ler, né? Porque são as janelas da alma, né, que nos ajudam a fixar conteúdo. Faça uma aliança com o Senhor. Porque lá no livro de Salmo 139 fala que o Senhor, Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo das nossas vidas. E o Senhor que te conhece vai te ajudar a vencer todas as dificuldades. Coloca o seu coração nele, amém? Feche os seus olhos, quero orar por você, pela sua casa. Pai, como a Tua palavra é linda. Senhor, a Tua palavra é vida. Senhor, quantas vezes nós chegamos até a Tua presença, desanimados, entristecidos, magoados, desesperançosos. Mas a Tua palavra, a Tua presença renova as nossas forças, renova a nossa mente e alinha as nossas vidas com o Teu reino. Senhor, a Tua palavra traz vida para as nossas vidas. E nós podemos viver sem tantas coisas, mas declaramos, Pai, que sem o Senhor nós não conseguimos viver, nós não conseguiremos viver. Nós somos tão dependentes de Ti, Pai, tão dependentes da Tua presença, tão dependentes, Pai, do Teu favor, do Teu colo. Senhor, quantas vezes, Paizinho, eu cheguei na Tua presença com tantas angústias no meu coração, e eu pedi para que o Senhor me abraçasse e me envolvesse com o Teu amor e curasse a minha alma. E essa oração foi como um refrigério na minha vida, porque os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. E eu sei, Senhor, que os Teus ouvidos, Pai, estão atentos ao clamor da Tua igreja.
Senhor, que nesta noite os meus irmãos possam ser abraçados pelo teu amor. Que eles possam, Senhor, sentir a paz que excede todo entendimento. Que todo espírito de angústia, de tristeza, Senhor, que todas as amarras de Satanás que tem impedido a tua igreja de contemplar e viver o extraordinário do Senhor, caia por terra agora no nome de Jesus. E que eles possam sentir, Pai, o amor e o cuidado do Senhor, um real alinhamento com o teu reino. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre a tua igreja, sobre as famílias, e alcance a área de ação, Pai. Oh Espírito Santo, que os nossos corações possam estar, Senhor, dia após dia, totalmente curvados ao Senhor. Que nunca nos falte o temor e o amor ao Senhor. Que nunca nos falte o tempo. Que possamos realmente, Pai, priorizar o teu reino, buscar o teu reino em primeiro lugar, buscar a tua justiça. Que possamos viver a tua palavra, Pai. Oh Espírito Santo, que do interior de cada um aqui venha fluir rios de vida, assim como diz a tua palavra, Pai.